Olá, queridos! Hoje nós vamos falar sobre o que manteve Jesus na cruz. Eu sou o pastor Leno Maia e quero te convidar, fique comigo por alguns minutinhos e ouça uma breve palavra de Deus para o seu coração. Esse é o nosso momento, lendo a palavra. É pela palavra que o crente vence, é pela palavra que ele segue em frente. Jesus veio a esse mundo com um único propósito: dar a si próprio como um sacrifício por todos os povos. Essa mensagem foi anunciada desde o princípio da história e nós podemos encontrar várias profecias a este respeito no Velho Testamento. Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, encontramos ali registrada a primeira profecia na Bíblia Sagrada. E nós podemos observar que, pelos tempos verbais de pôr e ferir, trata-se de uma profecia. Está escrito assim: porém, Deus falando, inimizade entre você, falando para Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, trata-se de Jesus, e você lhe ferirá o calcanhar. Miqueias também, no capítulo 5, versículo 2, profetizou a respeito de onde Jesus nasceria. E isso também foi confirmado por Mateus, no capítulo 2, versículo 1. Miqueias 5,2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Mateus confirma: tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Também Isaías profetizou algumas vezes, capítulo 7, versículo 14, que Jesus nasceria de uma virgem. Está escrito assim: por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Mateus confirma no capítulo 1, versículo 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Isaías também no capítulo 53, versículo 3, ele profetiza sobre o desprezo que Jesus teria entre os seus. 53, versículo 3, era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não faziam caso dele. João, no capítulo 1, versículo 11, está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o próprio Jesus, em João, no capítulo 5, versículo 39, ele vai confirmar da seguinte forma: e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que não precisam de salvação porque não têm pecado, pelo fato delas associarem, até segundo a visão geral da sociedade, que pecado está relacionado somente à natureza de erros gravíssimos como assaltos, assassinatos e outras coisas dessa natureza. E dizem: eu não preciso de salvação porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada a ninguém. Amigo, amiga, existe um grande abismo que nos separa de Deus e da vida eterna. Este abismo chama-se pecado. Paulo escreveu em Romanos 3,23, porque todos pecaram, todos. A única exceção é Jesus Cristo, que não teve pecado algum. Mas ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E destituídos significa que alguém está desprovido ou privado de alguma coisa, ou alguém que foi retirado ou afastado de alguma ocupação. E Paulo ainda escreve em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Morte, literalmente, quer dizer separação. Quando a alma se separa do corpo, morremos fisicamente. Desta mesma forma, estamos separados de Deus espiritualmente. Esta é uma grande verdade, porque Deus é santo, sem pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E o nosso estado original é de pecado.
a Bíblia está escrito, porque todos pecaram. E para driblar este fato, muitos chegam a pensar que através de boas ações, boas obras, grandes esforços, podem atravessar esse abismo que nos separa de Deus. Mas, queridos, grandes esforços, boas ações, nunca poderão criar uma conexão ou um caminho entre o pecador e Deus. Isto nunca será suficiente, porque o pagamento pelos nossos pecados é a morte. Podemos nos esforçar, podemos praticar o bem, podemos nos submeter a alguns sacrifícios, mas no final das contas, nada desses nossos grandes esforços nos fará alcançar a Deus. Estas boas práticas, queridos, não resolvem o nosso problema, porque o salário do pecado é a morte. Esta lei divina é muito pesada para alguns. É tão pesada que às vezes não queremos nem ouvi-la. E ficamos enchendo a nossa vida de atividades, de boas ações, de bens materiais, na esperança de afastarmos da nossa mente esta lei. Porque o salário do pecado é a morte. Mas essa preposição mais, ela nos remete a um novo direcionamento espiritual, a solução para as nossas vidas, o escape, a fórmula que Deus criou para mudar eternamente o curso da nossa história. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 3,23. O que é o dom gratuito de Deus? É a vida eterna. Simples assim. Fazer o bem, queridos, é uma obrigação de todos os seres humanos, mas a salvação é pela graça, graça de graça, por meio do sacrifício da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ninguém vai chegar um dia diante de Deus, bater no peito e se gloriar dizendo, eu estou aqui porque eu mereci, estou aqui porque eu mereço. Não, está escrito em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E a boa notícia para nós, queridos, é que o sacrifício da morte de Jesus na cruz é o suficiente para saltarmos este abismo que fazia a separação entre nós e Deus. Ele, Jesus, é a ponte, ele é a conexão para a vida eterna. O próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E com o dom gratuito de Deus através de Cristo está definitivamente cancelado a nossa condenação à morte eterna. Ao contrário daqueles que dizem que não precisam de salvação porque não têm pecado, talvez muitos de vocês que estejam me assistindo agora podem estar pensando, eu não mereço salvação porque eu tenho muitos pecados. Eu sou indigno dessa salvação. E talvez possam estar pensando também, quem poderá alcançar essa salvação? Quem poderá ser digno da salvação de Cristo? Como eu já disse, a salvação é pela graça e é para todos. Está escrito na palavra do Senhor, porque todo aquele, incluindo você, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aceite a Cristo hoje como seu Salvador. Permita que Ele entre em sua casa, em sua vida. Somente Ele, através do sacrifício da cruz do Calvário, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, pode perdoar os teus pecados e fazer conexão entre você e Deus. Por que Jesus não desceu da cruz quando estavam blasfemando dele? Quando um daqueles dois ladrões que foram crucificados com ele, merecidamente, disse, se tu és o Cristo, desce da cruz. Você sabe o que manteve Jesus na cruz? Primeiro, não foi falta de amigo. Está escrito em Mateus 26:53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Não foi falta de amigo que manteve Jesus na cruz. Não foi fraqueza humana que manteve Jesus na cruz, porque a Bíblia diz que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. E ele disse ainda, falando de dar a sua vida pelas suas ovelhas, dar a sua vida por nós, João 10:18 está escrito assim, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
Sabe o que manteve Jesus na cruz, meu querido? Primeiro, foram os nossos pecados. Isaías 53:5 está escrito assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo de Jesus, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Segunda coisa que manteve Jesus na cruz foi o amor de um Salvador. Somente Jesus teve um amor desse por mim e por você. João 15:13 está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, disse Paulo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Efésios 5:2 também está escrito: e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em todo cheiro suave. A terceira coisa que manteve Jesus na cruz foi a submissão à vontade divina. Foi a resignação. Resignação é a demissão voluntária de algo grande, de algum cargo maior. Jesus se esvaziou de si mesmo. Veio aqui entregar a si mesmo por amor a mim e por amor a você, por causa da submissão à vontade divina. Mateus 26:42. E, indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E eu quero finalizar com o quarto motivo que manteve Jesus na cruz. Ele foi leal ao propósito eterno. 2 Timóteo 1:9 está escrito: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Fidelidade ao propósito eterno. Tito capítulo 1, verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. O que manteve Jesus na cruz não foi a falta de um amigo, não foi fraqueza humana, mas primeiro foram os nossos pecados. Segundo, o amor de um Salvador. Terceiro, a submissão à vontade divina. E quarto e último lugar, a lealdade a um propósito eterno. O desejo do meu coração é que a cruz de Cristo não esteja simplesmente decorando a sua casa, pendurada na parede, no seu pescoço ou tatuada em uma parte do seu corpo. Mas o Cristo que desceu da cruz não está mais nela, que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo eternamente. Encontre em seu coração o melhor lugar para que você possa saltar esse abismo que nos separa de Deus e experimentar o grande propósito de Deus para a humanidade, que é a salvação. Peça hoje a Deus esse dom gratuito e desfrute de uma vida eterna ao lado do nosso Senhor. Que a graça do nosso Deus te alcance e que Ele possa te abençoar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia! É pela palavra que o crente vem.